Meditação de hoje com o tema: o maravilhoso Deus Espírito Santo. Você já teve o privilégio de dizer para as pessoas que na sua vida você recebeu a presença do Espírito Santo? Você já percebeu que quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, mediante a promessa feita por Ele que um dia subiria, voltaria para o Pai e enviaria para mim e para você um Consolador, o Deus Espírito Santo que iria nos convencer dos nossos pecados, das nossas falhas, mas que também nos convenceria da justiça e do juízo. Esse Deus maravilhoso que tem o papel descrito na Palavra de Deus de nos fazer pessoas transformadas, de nos convencer a crer na pessoa de Jesus Cristo como o verdadeiro Filho de Deus, que um dia de braços abertos morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Papel maravilhoso do Deus Espírito Santo, que nos ajuda a ter discernimento de fazermos as escolhas daquilo que é certo, do que é errado. Pois saiba que se nós não tivermos uma vida de consagração, se o nosso corpo não estiver limpo e preparado, pois a palavra de Deus nos diz que o nosso corpo é lugar de habitação, é o templo do Espírito Santo e é o lugar onde Deus Espírito Santo quer habitar. Por isso saiba que se a minha vida não estiver em conformidade, se o meu coração e a minha mente não estiver habilitada para enxergar as coisas espirituais, fazendo com que a impureza da minha vida, da minha carne, do meu coração, saia, deixando limpo para a morada do Espírito Santo, jamais ele poderá habitar na minha e na sua vida. Gostaria de compartilhar com você o que a Palavra de Deus nos diz lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30. A Palavra de Deus nos diz: o Espírito Santo, que se move e respira em você, é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não despreze este presente maravilhoso. Quando a Palavra de Deus nos diz que o pecado imperdoável é contra o Espírito Santo, esse texto, através do apóstolo Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele nos deixa bem claro a divindade da pessoa do Espírito Santo. Pois o texto diz que o Espírito Santo que se move, e entendemos assim que esse Deus é uma pessoa que tem movimentos, que se mexe de um lado para o outro, e é uma pessoa que tem vida própria, porque o texto nos diz que o Espírito Santo não apenas se move em você, mas respira em você. O mesmo texto nos leva a compreender claramente o poder desse Deus Espírito Santo, a quem nos leva à intimidade com Deus, pois é Ele que nos conduz a Deus através do nosso reconhecimento e da condição desgraçada, miserável e pecadora, que nos reconhecemos como tal. Assim entra a ação do Espírito Santo, nos conduzindo a termos uma intimidade, a termos um relacionamento com Deus, e nos deixa em condições de se relacionar com Ele. A Palavra de Deus nos diz aqui que o Espírito Santo nos prepara para mantermos um relacionamento com Deus Pai e com Jesus. E o conselho que o apóstolo nos escreve aqui é que eu e você não devemos jamais desprezar este presente maravilhoso de Deus. Pois o texto também nos leva a entender que o poder do Espírito Santo que se move na minha vida e na sua vida foi o mesmo que atuou na vida de Jesus.
A Bíblia nos mostra várias vezes que Jesus sempre esteve cheio da presença do Deus Espírito Santo, cuja ajuda é assim descrita pelo profeta Isaías. Pois a palavra de Deus nos diz, eu gostaria de compartilhar com você, que o Espírito do Senhor repousara sobre ele, e o Espírito que dá sabedoria e entendimento. Ora, isso nos mostra claramente que esse Deus não é uma força, mas alguém que pensa com sabedoria e alguém que nos dá entendimento. Alguém que nos ensina aquilo que ainda não aprendemos. O Espírito Santo que traz conselho e poder. É o Espírito Santo que dá conhecimento e temor do Senhor. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Em sua carta para a igreja de Corintos, Paulo escreve que não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ora, se Deus Espírito Santo não fosse Deus, por que Deus o enviaria? O próprio Deus iria nos explicar e iria nos fazer entender tudo o que precisamos entender. Pois é o Espírito Santo, o Consolador, que Jesus prometeu que o Pai enviaria, que nos abre a mente para compreender as coisas de Deus. Mas muitas vezes acordamos pela manhã, abrimos os nossos olhos e pensamos: será que o Deus Espírito Santo existe? Quando esses pensamentos nos vêm, é algo contraditório, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus enviaria o Consolador e Ele nos prometeu que enviaria e que o Pai também aprovaria o enviando para nos abrir a mente, para nos compreender as coisas celestiais de Deus e de Jesus. E quando dela falamos, tão pouco fazemos. Com palavras ensinadas pela sabedoria humana, não aprendemos nada. Mas com a palavra de sabedoria ensinada pelo poder do Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, aprendemos muito. Pois saiba, e com as palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, apenas para os que são espirituais, porque esses compreenderão. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13. O Espírito nos dá sabedoria. Ele sonda as coisas mais profundas de Deus que estão lá no nosso íntimo e nos faz entender. Nos revela a vontade de Deus para a nossa vida. Ele conhece seus pensamentos. Ninguém além do Deus Espírito Santo sabe o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não é maravilhoso? Vamos orar? Senhor, obrigado porque eu creio no Deus Espírito Santo. Obrigado porque enviaste o Teu Espírito Santo, esse Deus maravilhoso que nos convence da justiça, do pecado, do juízo, para que estivesse conosco até o fim dos tempos. Obrigado por sempre cumprires a Tua promessa. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.